Hoje a gente vai fundo em um dos personagens mais fascinantes e ao mesmo tempo complexos de Shakespeare, o Rei Cláudio, lá de Hamlet. Vamos mergulhar nessa consciência torturada de um homem que conseguiu tudo o que queria, conquistou a coroa, mas que no processo acabou perdendo a própria alma. E o ponto de partida para essa história toda é uma pergunta, que é, na verdade, o centro de tudo. Será que é possível querer o perdão sem de fato querer se arrepender? Sabe? Buscar o alívio, a absolvição, mas ao mesmo tempo continuar agarrado naquilo que se conseguiu com o pecado? Essa é a grande questão, o labirinto moral do Cláudio. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Bom, para entender o Cláudio, a primeira coisa é sacar que ele não é um vilão qualquer, sabe? Aquele tipo chapado, de uma nota só. Não, não. Ele é um estudo de caso fascinante sobre conflito interno. Porque de um lado, ele tem o remorso, que está ali, consumindo ele por dentro. Mas do outro tem a ambição, que não deixa de jeito nenhum ele largar o poder que ele conquistou. Ele vive exatamente assim, preso entre esses dois extremos. E a raiz de todo esse tormento, bom, é óbvio, né? É o crime dele, o fratricídio. E veja bem, não é só um assassinato. Ele não apenas matou um rei, ele envenenou o próprio irmão. Tudo para quê? Para pegar o trono e a rainha. É uma quebra total da ordem natural, divina, de tudo. E o mais impressionante é como o próprio Cláudio enxerga isso. Ele não tenta amenizar as coisas, não. Pelo contrário, ele usa essa imagem fortíssima, né? Um cancro, uma ferida purulenta que fede tanto que o cheiro chega até o céu. Isso é basicamente uma confissão da própria podridão que ele sente que carrega. E isso leva a gente para um ponto que é crucial. Para o Cláudio, o assassinato do irmão não é só uma memória, uma coisa ruim que aconteceu e ficou para trás. Não. É uma doença ativa. Pensa numa infecção que continua ali, corroendo a alma dele por dentro e, claro, afastando ele de qualquer chance de perdão, de graça. É uma presença constante, uma tortura que não acaba. E é justamente na tentativa de curar esta ferida que o drama interno dele explode. Ele chega ao ponto de se ajoelhar para rezar, e parece que ele realmente quer com sinceridade aquele alívio que a fé pode dar. Só que é aí, nesse momento, que ele se depara com uma contradição, um paradoxo que o deixa completamente paralisado. E essa imagem resume perfeitamente esse impasse, essa paralisia. De um lado está lá o desejo, se ajoelhar, buscar o perdão, se limpar. Do outro, a realidade dura e fria. A culpa é tão forte, a vontade dele está tão amarrada ao crime, que a simples intenção de se arrepender já morre na praia, não vai para frente. Então a pergunta é, por que a oração dele falha? Não é por falta de fé, não. O problema é que ele é lúcido demais. Ele tem plena consciência da própria hipocrisia. A verdade é que a ambição dele fala muito mais alto que qualquer sentimento de arrependimento. E essa palavra, lucidez, é a chave para entender tudo. O problema do Cláudio não é a ignorância, de jeito nenhum. É o extremo oposto. Ele tem uma autoconsciência, um excesso dela. Ele sabe, com uma clareza quase teológica, que o arrependimento dele é de mentira, ele sabe que para ser perdoado de verdade precisa ter sacrifício, e ele não está nem um pouco disposto a pagar esse preço. Dá uma olhada nessa lógica dele que é completamente furada. Parece até um plano de negócios, né? Passo 1, cometer o crime. Passo 2, ficar com tudo. A coroa, a rainha. Passo 3, agora eu quero perdão. E passo 4, continuar com tudo. Ele quer adicionar absolvição na lista de conquistas dele, mas sem abrir mão de nadinha do que ele conseguiu com o crime. Basicamente ele quer o céu, mas sem largar o osso aqui na terra. E essa frase resume tudo de forma perfeita. Ele quer a absolvição, mas sem devolver o que foi roubado. É um desejo puramente egoísta, sabe, de se livrar da punição, não da culpa em si. Ele quer zerar as consequências negativas para ele, mas continuar aproveitando todos os benefícios. Aí está a essência do colapso moral do personagem. E esse fracasso moral todo não é uma invenção isolada. Para dar ainda mais profundidade a essa história, Shakespeare faz uma coisa genial. Ele conecta o Cláudio a uma figura muito, mas muito mais antiga e poderosa, Caim. Exatamente, o primeiro fratricida da tradição bíblica. E essa conexão é super explícita na peça. Assim como Caim, o Cláudio sente que o crime dele carrega uma maldição antiga que o marcou para sempre. Ele se sente exilado da graça divina, como se a culpa dele fosse tão grande que nem a misericórdia do céu consegue alcançar. Essa comparação, claro, eleva o drama pessoal dele a um outro patamar, o de uma tragédia arquetípica. E com isso, o Cláudio vai além de ser só um personagem. Ele transcende o palco. Ele deixa de ser apenas o vilão de uma peça
para se tornar um arquétipo, um símbolo poderoso da condição humana, dessa nossa condição, que é falha. Ele passa a representar uma luta que, de uma forma ou de outra, é universal. E no fim das contas, a grande tragédia do Cláudio é essa. Ele é aquele que até consegue ver a luz, que deseja a redenção, mas que, ao mesmo tempo, não consegue, ou não quer, soltar as correntes que o prendem. As correntes são os ganhos terrenos dele, a coroa, a rainha, o poder. E ele simplesmente não tem a força, ou talvez nem a vontade, de se libertar. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final, que ecoa até hoje. A história do Cláudio, com seus 400 e tantos anos, levanta uma questão que não tem data de validade. Até que ponto ter total clareza sobre as nossas próprias falhas, mas não ter a vontade de mudar, pode se tornar a nossa maior prisão? Uma prisão da qual é impossível escapar. Fica aí a reflexão.